Olá pessoal, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Momento Farma aqui no meu perfil. O meu nome é Ramonielle, sou farmacêutica e para estrear esse Momento Farma, hoje vamos falar sobre o Rivotril. Eu aguardo um minutinho enquanto o Instagram vai chamando o pessoal vai chegando. E qual é o objetivo desse Momento Farma? É compartilhar conhecimentos, trocar experiências, porque é essa troca que permite a evolução de toda a nossa espécie, não é mesmo? O pessoal está chegando ao primeiro Momento Farma, que hoje vamos falar sobre Rivotril. Eu vou falando aos poucos o que é importante saber, por isso eu trouxe um roteiro, para não esquecer de nada, nem falar bobeira, e por isso eu vou ficar me guiando aqui pelo roteiro, tudo bem? Mas vocês podem ir comentando, mandando as dúvidas de vocês, que ao longo da live eu vou respondendo, combinado? Aproveita que ainda não começou de fato e compartilhe com seus amigos para eles virem assistir aqui esse Momento Farma, que hoje é sobre o Rivotril. Toda segunda às 8h30 da noite nós teremos esse momento aqui, certo, pessoal? E para começar com o pé direito, vamos falar desse medicamento que é tão usado aqui no Brasil. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Em 2018, para vocês terem uma ideia, eu acho que até coloquei isso num post, o Brasil chegou a vender 20 milhões de caixas de Rivotril. E em 2015, um pouco tempo depois, esse número foi quase o dobro, foram 37,9 milhões de caixas. Gente, são quase 40 milhões de caixas em um ano. Olha o tamanho do nosso país, é muita gente. Ó, o primo lá do Rio, sejam bem-vindos. Simone, boa noite a todos. E como farmacêutica clínica, a gente tem essa preocupação de esse uso, vamos dizer assim, em massa do Rivotril. E ele tem alguns efeitos muito bons, mas usado da maneira que infelizmente é mais utilizado hoje, acarreta vários prejuízos à saúde. E eu trouxe esse tema porque muita gente depende do Rivotril para dormir, mas o intuito do meu perfil é mostrar como esse medicamento ele age, quais são os efeitos dele e mostrar que é possível viver sem depender dele, como é o que acontece. E vamos começar então? Para a gente entender quem que é esse tal de Rivotril, ele é o nome comercial do clonazepam. Clonazepam é o princípio ativo. Lembra que eu já ensinei para vocês? Olhar sempre o nome do princípio ativo na caixinha, não no nome comercial. E naturalmente o nosso corpo tem uma reação de ansiedade. Antes da gente falar do clonazepam de fato, a gente tem que entender esse mecanismo da ansiedade. Quando a pessoa está ansiosa, o que ela sente? Quais reações o organismo dela provoca? Imagine que a gente está numa padaria, por exemplo, e aí chega um assaltante. O nosso corpo automaticamente já fica bem alerta, já procurando uma rota de fuga, uma solução para aquilo, se esconder, não é verdade? Dá aquele frio na barriga. E um outro exemplo, a gente está na rua e começa aquela chuvarada forte, cheia de raio, trovão, a gente quer se esconder. Essa reação é natural, é normal no nosso organismo. É uma reação de ansiedade. Ela nos deixa alerta, nos deixa despertos, faz a gente correr em busca de ajuda e também nos dá mecanismos de defesa. Poxa, senhor ladrão, aqui não, ó, eu tenho para onde correr, eu tenho minhas artimanhas aqui. Só que tem pessoas que têm esses mecanismos de defesa acontecendo o tempo todo, independente de estímulos externos. Ela tá ali assistindo um filme, por exemplo, e tá tendo aqueles sintomas de frio na barriga, de angústia, sensação de alerta, não consegue dormir. E aí, o que acontece? Essa ansiedade, que é a patológica, que não é normal, é a que precisa ser tratada. E como que a gente trata essa ansiedade patológica? Com medicamentos
e com psicoterapia. Mas por que os dois juntos? Eu vou contar aqui para vocês, ó. A ansiedade patológica, ela se manifesta sob alguns nomes, vocês devem conhecer também. O TOC, ansiedade generalizada, pânico, fobia, tem vários nomes. Eu já sei que algumas nomenclaturas mudaram aí ao longo dos anos, mas eu não me aprofundei nisso porque a gente já consegue entender aqui nesse momento. E quais medicamentos são utilizados para tratar a ansiedade patológica? Antidepressivos, ansiolíticos e até mesmo alguns antipsicóticos. E a psicoterapia, que é o padrão ouro do tratamento da ansiedade patológica, lembram? Então, por que eu tenho que ter esses dois? Porque o remédio, essas três classes principais que eu citei, não podem ser usadas o resto da vida. Mas a psicoterapia, sim. Ela ajuda a modular todas essas reações de defesa que o nosso corpo está produzindo a todo momento, sem depender desse medicamento aqui. Quando eu uso os dois juntos, um tratamento inicial, poxa, recebi o diagnóstico, vou tratar. Eu uso os dois juntos para acelerar esse processo, depois eu retiro o medicamento e mantenho a psicoterapia. Por isso que ela é tão importante no tratamento da ansiedade. Fizeram um teste bem interessante com ratos e depois fizeram esse mesmo teste com humanos. Os ratos ficavam numa gaiola e eles tinham que apertar uma alavanca para receber comida. Então, toda vez que eles apertavam, caía uma comidinha lá. No teste com humanos, eles colocavam dinheiro. Toda vez que apertavam um botão, recebiam dinheiro. Isso é ótimo, né? Receber comida, receber dinheiro ali de graça. Só que, num determinado momento, os pesquisadores colocaram um choque elétrico nessa alavanca. Então, toda vez que o ratinho ou o ser humano tocava ali para receber a recompensa, ele levava um leve choque. Mas colocaram esses participantes sob efeito de ansiolíticos, deram um remédio para ele. E perceberam que, quando eles estavam sob o efeito do ansiolítico, eles continuavam apertando a alavanca, mesmo tomando aquele leve choque, mesmo tendo aquela punição, para receber a recompensa. E é isso que o ansiolítico faz. Ele deixa a gente, vamos dizer, seguir em frente, mesmo tendo as punições da vida. Está caindo muito vídeo? Poxa, aqui pra mim tá normal. Mais alguém? Tá normal pra vocês, pessoal? Senão eu recomeço daqui. Dei um alô aqui pra mim. Tá tudo bem? Voltou ao normal? Ei, aqui está bom. Então eu vou continuar. Se tiver mais algum probleminha, vocês avisem aqui que eu recomeço, tá joia? Aqui tá bom. Beleza, vou continuar. Qualquer coisa fica mais perto do roteador, tudo bem? Que aí ele fica mais rápido, o sinal. Então vamos retomar aqui. A gente falou até agora sobre a ansiedade, que existe a ansiedade natural e a ansiedade patológica, que é a que precisa ser tratada com psicoterapia e com medicamentos. E uma prova de que esses medicamentos são interessantes nesse tratamento é esse teste que eu falei. Quando os indivíduos estavam sob efeito do ansiolítico, eles continuavam apertando a alavanca para ter a recompensa, mesmo recebendo a punição. E na vida a gente tem punição todo dia, né? Uma notícia ruim, um pagamento que não cai, um plano de saúde que não funciona. E aí isso vai deixando a gente ansioso, mas claro, tem gente que tem isso a um nível mais exacerbado ainda. E aí que entra o tratamento. Entendido o que é ansiedade, agora a gente parte para o tratamento. Quem são esses medicamentos que tratam? Quem é a estrela da noite aqui, o Rivotril? Agora que vocês já sabem quais os efeitos que a ansiedade provoca,
vocês já conseguem imaginar o que o Rivotril faz, não é? Não comentei com vocês que quando a gente está numa situação de desespero ali, a gente quer correr, procurar uma solução, tem mecanismos de defesa, e o Rivotril faz o quê? Barra isso. Então, uma pessoa que fica ansiosa o tempo todo, independente do estímulo que ela está vivendo, o Rivotril consegue diminuir todos esses sintomas. Ela fica mais relaxada, mais calma, não necessariamente mais produtiva. Tem gente que fala assim, quando eu tomo meu remédio eu consigo fazer tudo que eu preciso. Ele não tem ele não dá energia, vamos dizer assim. Ele te deixa mais calmo e, consequentemente, mais focado para fazer as suas atividades. Então, ele é útil para esses casos e também como anticonvulsivante, tá bom? Mas eu não vou me ater a esse uso do Rivotril, porque convulsão é um tema um pouco mais aprofundado, que tem muitos pormenores, e aí eu foquei no tratamento da ansiedade que o Rivotril pode fazer. Ele foi lançado em 1974 pela Roche, então é bem recente, é um remédio bem novinho. 10 anos depois já tinha estudos falando dos efeitos dele. E eu desenhei ele aqui pra vocês, ó. Quem que é esse tal de clonazepam? Ó, coloquei aqui até ao contrário, gente. Ele faz parte da classe dos benzodiazepínicos. É um nome gigantesco para uma classe de vários medicamentos. Dentre eles tem o clonazepam. É um representante desses benzodiazepínicos. Alprazolam, lorazepam, bromazepam, todos esses zepam são da mesma classe. Vocês podem ver que tem um vídeo muito famoso aí, que a moça fica cantando assim, Rivotril, Lexapro, Lexotan, não sei o que, tudo a mesma classe, tá? Só tem um lá que é o escitalopram, que não é desse grupo aqui dos benzodiazepínicos. Ele tem essa carinha aqui, quem gosta de química vai adorar essa estrutura. E o que ele faz lá no nosso neurônio? Como que ele atua para causar toda essa inibição de mecanismos de defesa na ansiedade patológica? Ele vai lá nesse lugarzinho aqui, ó. Isso aqui, gente, é minúsculo, tá? Nosso neurônio, vocês imaginam o quanto ele é pequeno. E isso aqui tá lá dentro do neurônio. Tem um canal que tem, imagine que tem 5 colunas, uma do lado da outra, e a gente tá vendo elas de cima, certo? Então tá aqui, ó. E no meio delas tem um canal. Cada coluna dessa tem um nome e cada medicamento vai atuar em uma coluna. Os benzodiazepínicos atuam entre 2 colunas, a alfa e a gama. Quem mais atua nessas pilastras aqui, nessas colunas? O álcool, os barbitúricos, que é fenobarbital, que é usado mais para convulsão, anestésico, todos eles atuam aqui, ó. Então, só com esse desenho, vocês também já podem pensar nas interações que o Rivotril tem. Mais pra frente a gente vai comentar sobre elas também. Então, a gente viu aqui que o Rivotril se liga nesse lugarzinho aqui, lá no nosso neurônio. E o que ele faz ao se ligar nesse local? Ele diminui a frequência dos impulsos nervosos. Então, aquela pessoa que estava tensa, músculo rígido, não foca, concentração, não consegue se concentrar, ele vai lá e diminui essa frequência. Então, a pessoa, consequentemente, fica mais relaxada, mais calma, respiração mais tranquila e, por consequência, ela dorme melhor. O Rivotril não foi criado para fazer a pessoa dormir. A sonolência que ele causa é um efeito colateral. Ele foi criado para reduzir os sintomas da ansiedade, certo? Estão entendendo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Preciso saber se vocês estão entendendo aí o que é esses desenhos que eu estou mostrando. Senão eu falo e vocês não compreendem, aí não adianta. Seguindo aqui o nosso roteiro, ele inibe várias funções no sistema nervoso central, liga aqui nessa pilastra aqui, ele tem uma ação semelhante ao GABA. Não vou entrar nesses nomes, mas é uma ação GABAérgica do Rivotril. E como que ele atua? Qual é o tempo de ação dele? De 30 a 60 minutos. Ah, mas eu tomei 10 horas da noite, então eu vou dormir às 10h30.
Pode ser que sim, mas esse tempo varia muito de acordo com a idade, com o tempo de uso que você já faz, do tempo que você já está usando o Rivotril, se faz muito tempo, se é recente. E a ação dele em adultos dura de 8 a 12 horas em média. Já se sabe que ele aumenta o tempo de sono, só que é naquelas pessoas que dormem menos de 6 horas por noite. Então, por exemplo, eu, Ramonielle, estou tendo essa ansiedade patológica e foi prescrito para mim o Rivotril. Eu já durmo normalmente 8 horas por dia. Então, o Rivotril não vai aumentar esse meu tempo de sono. Agora, se eu durmo 4 horas por dia, que é menos de 6 horas, ele pode aumentar esse tempo de sono, certo? Não, ele não é um remédio só para dormir, ele é para tratar a ansiedade e, como consequência, ele traz a sonolência. E o uso dele para convulsão veio porque ele causa sonolência, mas numa quantidade bem menor que os anticonvulsivantes tradicionais. É claro que todos eles têm os prós e contras, mas esse é um pró do Rivotril no tratamento da convulsão. Ele causa sonolência, mas num nível menor. O comprimido de ação sublingual, aquele que põe debaixo da língua, tem uma ação mais rápida. Geralmente, em 3 minutos ele já inicia o seu efeito. Porque aqui debaixo da língua a absorção é uma região muito vascularizada, tem muito sangue passando ali. Então ele é absorvido muito mais rapidamente, tá? E por isso que ele tem um efeito mais rápido. Nossa, eu já tomo Rivotril, foi prescrito pra mim. Tomo ele um comprimido toda noite. Eu posso tomar esse comprimido sublingual, sei lá, antes da prova, 1 da tarde? Tem casos que sim, porque lembram que ele vai diminuir aqueles efeitos da ansiedade? Só que pode causar a sonolência. A dose máxima diária, tem farmacêuticos aqui na live, é de 20 miligramas por dia, dose máxima de 20 miligramas por dia. E o tratamento? Quanto tempo que eu tenho que ficar tomando esse Rivotril para ansiedade? Ou até mesmo para um distúrbio do sono? Que tem gente que tem ansiedade, que não tem ansiedade, mas tem dificuldade para dormir. Ele pode ser utilizado por causa desse efeito colateral dele. Mas eu vou usar ele por quanto tempo? Varia de 3 a 6 meses. Nossa, mas eu tomo isso daí desde que eu era adolescente. Tá na hora de revisar. Por quê? Mesmo se você pegar a bula, não tô nem falando de estudos científicos, a bula que faz os seus estudos e coloca lá, acima de 9 semanas, ou seja, acima de 2 meses, nem estudo tem. Então, a pessoa que está tomando aí há muito, muito tempo, não sabe nem quais efeitos ela pode ter mais. A não ser que você faça um outro estudo que pegue pacientes hoje que tomam Rivotril há, sei lá, 30 anos. E aí você vê os efeitos, mas o tratamento varia de 3 a 6 meses. Tomei por 6 meses. Resolveu? Ótimo, vou parar de tomar ele. Não resolveu? Eu posso repetir esse tratamento por mais 6 meses, por mais 3 meses, perdão. E o início de ação dele varia de 2 até 4 semanas. Então, para eu começar a ter aqueles efeitos que eu quero, eu tenho que esperar mais ou menos 2 semanas. E quais efeitos colaterais o clonazepam tem? A gente divide os efeitos dele em 3 grupos. Os efeitos agudos, uma pessoa que eventualmente ingeriu uma grande quantidade de Rivotril, ela vai ter o quê? Muita sonolência, muita confusão, perda da coordenação motora. Esse é um dos efeitos. Imagine que a pessoa fica mais sonolenta, então ela fica mais bamba. Isso está muito associado ao risco de queda em idosos. Muitos idosos, infelizmente, caem em casa por esse efeito do Rivotril. Fabi aqui comentou, esses medicamentos como o Rivotril podem ser usados como muleta para adaptação de remédios para depressão ou isso não é seguro? Perfeito, Fabi, podem sim. Alguns medicamentos para depressão demoram um pouco mais para surtir efeito e o clonazepam vem para dar esse gatilho.
Agora, tem casos também que a pessoa está parando de tomar um remédio para ela não ter a síndrome de abstinência, entra o clonazepam para diminuir esses efeitos e aí vai deixando de tomar os dois em conjunto. Então, sim, essa possibilidade existe, viu, Fabi? E é seguro, até recomendado. Tem que ficar atento com álcool, que eu vou falar daqui a pouquinho. Voltando aos efeitos do Rivotril, efeitos colaterais. Temos o da intoxicação, que fica muito sonolento, perde a coordenação motora, mas ainda bem tem o antagonista, que é um antídoto, que é o flumazenil. Mas eu não tô falando que é para incentivar isso não, tá bom? Só tô contando que tem esse antagonista. Os outros efeitos que ocorrem durante o uso normal, a pessoa não ingeriu uma quantidade maior, tá com a prescrição ali certinha. A sonolência, que eu comentei, confusão. Sabe quando você vai pegar uma coisa na geladeira, abre a geladeira e não lembra aquilo que foi pegar? Também é um efeito, essa amnésia. Prejuízo da coordenação motora. Então, pessoas que trabalham dirigindo, caminhoneiro, opera máquina, ou então tem um trabalho ali muito minucioso, que o perfuro cortante, tem que ficar atento a esses efeitos do Rivotril. E também interações com o álcool. Lembra que o álcool também age aqui, ó, nessas colunas? Se eu tomo o Rivotril, que está agindo aqui, junto com o álcool, todo esse efeito de sonolência, de perda da coordenação motora, vão se somar e aí a pessoa pode ter um efeito muito mais exacerbado, podendo perder a respiração muito rápido e chegar até o coma, eventualmente a óbito. É um remédio muito sério que não pode abusar. Essa questão da amnésia que ele causa, desse esquecimento, tem a ver com, sabe, alguns medicamentos que são usados para anestesia? A pessoa vai fazer uma cirurgia e ela toma um remédio dessa classe para não se lembrar do momento da cirurgia. Então, além de sedativo, ele dá essa amnésia ali momentânea. E o terceiro grupo de efeitos colaterais é tolerância e dependência. O que é isso? A tolerância é quando a pessoa já toma um Rivotril há um certo tempo e aí ela precisa aumentar a dose aos poucos para ter aquele efeito que no começo, com meio comprimido, ela já tinha. Isso é tolerância, o organismo dela fica sempre pedindo mais. E a dependência é porque o Rivotril, quando você para de tomar, ele causa a síndrome de abstinência. Então, todo medicamento que você vê lá, tarja preta, não é porque ele é mais forte, é porque ele causa dependência. Então, quando você tira de uma vez o Rivotril, o que o paciente tem? Os sintomas da abstinência, que são tremores, eu anotei aqui para falar para vocês. Tremores, perda de apetite e até convulsões. Então, quando a pessoa faz o tratamento com Rivotril e quer parar, não pode parar de uma vez e tem que fazer o acompanhamento com farmacêutico, certo? Para fazer essa retirada gradual do Rivotril. E aí, Fabi, que você tinha comentado anteriormente, entra mais um exemplo. Às vezes a pessoa está parando de tomar o Rivotril e tem que tomar um outro medicamento para conter essa síndrome de abstinência, certo? Eu tenho estudado bastante essa questão da desprescrição, que complementa esse trabalho de incentivar a qualidade de vida e retirar os medicamentos que causam essa dependência. E como o Rivotril ele tem um tempo de meia-vida, é o nome científico. O que é isso? Ele demora muito tempo para ser eliminado do corpo. O tempo de meia-vida dele é muito alto, de 20 a 30 horas. Em idosos, esse tempo é muito maior. Então, a gente pega esse tempo de meia-vida, vamos arredondar aí, 25 horas, multiplica por 5, é o tempo que ele vai ser eliminado totalmente do organismo. Então, se eu parar de tomar hoje, de uma vez, eu ainda vou ter o efeito dele no meu corpo por mais 125 horas. Nos idosos, isso aumenta muito, e aí vem aquele risco de queda e tudo mais. E esse é um dos fatores que a pessoa não consegue parar de tomar. Ela tira de uma vez o remédio, começa a sentir abstinência, e aí o que ela faz? Volta a tomar o Rivotril. Então,
Então tem que ter o acompanhamento do farmacêutico para ter essa retirada gradual e tem que ter paciência. Do mesmo jeito que levou um tempo para ter toda aquela ansiedade, para achar o medicamento que dê certo, para ter os efeitos dele, para retirar também tem que ter paciência, tem que esperar e fazer direitinho. Agora, um outro efeito do Rivotril que já foi comprovado é Alzheimer. O risco de demência diante do uso do Rivotril é muito alto. E ele é maior com os benzodiazepínicos de tempo de meia-vida longa. Vejam que tudo está se encaixando, né? O Rivotril é um exemplar. E também o risco de Alzheimer é maior se usado por mais de 3 anos. Então, uma pessoa que toma clonazepam por mais dos 6 meses que eu comentei no início, acima de 3 anos tem mais chance de ter Alzheimer. E isso por que acontece? A pessoa toma o Rivotril e como efeito colateral tem a sonolência. Só que esse sono que o Rivotril causa não é aquele sono profundo, aquele sono que relaxa, que descansa. Ela tem um sono muito raso. Mesmo que ela durma um pouco mais, ela não relaxou totalmente. E é nesse momento em que tem o sono profundo que os neurônios se regeneram, que a gente cria a memória, que a gente grava as informações e que acontece a limpeza do sistema nervoso central. Então, se a pessoa não relaxa, a memória fica comprometida, a concentração fica comprometida, toxinas ficam girando ali no cérebro e o risco de Alzheimer só aumenta, certo? E teve uma pergunta na caixinha que eu achei bem interessante. O que o paciente precisa saber quando ele vai começar a tomar o Rivotril? O que nós farmacêuticos devemos orientar? Foi essa a pergunta da colega. Então, resumindo aqui, não pode consumir bebida alcoólica, certo? Porque todos eles atuam aqui, ó, nessa coluna. A gente também tem que avisar o paciente que pode haver um aumento da salivação e da secreção brônquica. A pessoa começa a salivar, pode ficar babando. Isso ela tem que estar ciente que é um efeito que pode acontecer. Criança, principalmente, que tem muita secreção brônquica aqui, tem muita produção de catarro, tem que estar atento que isso pode aumentar. Mas esse efeito é bem raro, tá bom? E ele passa à medida que vai usando. Pode haver também piora do estado depressivo. Por quê? A ansiedade é diferente da depressão. A pessoa pode ter ansiedade e depressão ao mesmo tempo. Só que quando ela começa a tratar a ansiedade com Rivotril e todos aqueles mecanismos de defesa dela começam a baixar, vocês concordam que a depressão tende a piorar? Então, nesse começo de tratamento, a pessoa tem que ser acompanhada, não pode ficar sozinha, porque a depressão, o estado depressivo piora. O paciente tem que ser orientado nesse sentido. Os efeitos começam entre 2 a 4 semanas, os efeitos mais depressivos. Grávidas também não podem usar esse medicamento. Tem alguns estudos falando de teratogenicidade. Então, a pessoa está grávida ou quer engravidar, não se recomenda o uso do Rivotril. Por fim, não pode parar de tomar de uma vez. Então, se ele começou hoje, esqueci de comprar, perdi a receita, enfim, vou ter que continuar tomando o mês que vem, mas eu não comprei, não faça isso. Já garanta o seu tratamento antes de terminar a caixa de medicamentos, tá? Com relação a exames laboratoriais, não tem interação significativa, então pode fazer seu tratamento normalmente. No outro dia você vai lá e faz o exame. Suco de toranja aumenta os efeitos do Rivotril. Lembra uma vez que eu fiz um post falando de toranja? Que era raro aqui no Brasil, mas agora até em Alfenas já tem toranja. Ela aumenta os efeitos do Rivotril e a carbamazepina diminui os efeitos dele. Então, o que a gente faz? Eu recomendo que vocês, quero tomar Rivotril, já tomo, façam uma consulta farmacêutica, porque é esse profissional que vai ver todos os medicamentos que você toma e qual é o seu estilo de vida para ver qual interação que pode estar acontecendo ali e melhorar o seu tratamento. Isso mesmo, melhor prevenir do que remediar.
Medicamento é muito sério, então tem que haver essa avaliação global, essa avaliação integral do paciente. Não pode ser simplesmente, nossa, não tô conseguindo dormir, já quero um Rivotril, chama um amigo ali no WhatsApp, pega a receita, vai lá e compra. E tem farmácia que vende até sem receita, né? Todo mundo sabe disso. Não pode, tem que ter um acompanhamento, diagnóstico certinho, tá bom? Vamos para as dúvidas, pessoal. Acho que eu falei um pouco rápido, mas segui aqui o roteiro. Vocês têm algum comentário a fazer, alguma dúvida sobre tempo de uso, como que ele atua, alguma coisa não ficou entendida? Essa live vai ficar salva, tá bom? Para vocês consultarem sempre que precisarem. Quiserem anotar, copiar o desenho aqui que eu fiz, que ficou lindo, eu posso mandar para vocês também. Tem o farmacêutico para chamar de seu, isso mesmo. E como eu comentei, eu estou me especializando nesse sentido da desprescrição. O paciente que já toma e já quer parar. O que ele vai fazer? Consultar comigo. A Fabi sempre orienta a fazer higiene do sono. Depois que você falou sobre isso, eu sempre oriento. Perfeito, Fabi. A Fabi também é farmacêutica, tá, pessoal? Lá no Rio. E a higiene do sono é um dos pilares dessa qualidade de vida. E é o que a gente também vai falar no desafio Dormir Bem. Comentei já com vocês que no final dessa semana já vai começar o desafio, que eu ia abrir as inscrições hoje, ao final dessa live. E fazer essa higiene do sono, que é desconectar do celular, praticar atividade física antes da hora de dormir, não deixar para ir malhar 8h30 da noite. Criar um ambiente bem mais tranquilo, mais aconchegante, ajuda muito a dormir. E outra coisa, não é porque eu tomei Rivotril agora e deita na cama e fica assim, ai meu Deus, nossa, esse remédio não faz efeito, quero dormir logo. Não vai adiantar, existe um tempo ali de espera para a pessoa pegar no sono, relaxar e conseguir dormir tranquilamente. E sobre esse desafio, como que vai funcionar? A pessoa tá com dificuldade para dormir, tá muito ansiosa, então eu preparei esse programa de 14 dias com tarefas diárias, uma tarefa por dia, para ajudar nesse desenvolvimento de autoconhecimento, de autoobservação, para não depender de outros mecanismos. Porque tem muitos pacientes que falam assim, nossa, eu não consigo dormir, preciso me inscrever num curso que ajuda a dormir. Só que aí a pessoa fica dependendo do método, dependendo de outros mecanismos. E nesse desafio eu explico os princípios, o porquê de cada coisa, para você ter a ciência assim, é isso daqui que está me atrapalhando. Então é esse problema que eu vou resolver hoje e conseguir dormir melhor. Minha mãe está perguntando, Rivotril para criança é o mesmo de adulto ou tem componente diferente? É a mesma coisa, é clonazepam. O que muda é a dosagem. Para adulto, por exemplo, usa-se de meio a 6 mg dia. Para criança, isso pode ser um pouco menor e dividido ao longo do dia. Varia conforme a indicação, a idade e a dose, tá bom? Sou muito queridinha, né, tia? Obrigada. Continuando sobre o desafio, é isso. Um programa de 14 dias, vai ser num perfil fechado, não vai ser aqui, tá bom? E vocês, assim que eu terminar a live, eu já vou colocar o formulário de inscrição lá no meu perfil para todo mundo participar. Qual o valor do desafio? É o valor que você gastaria comprando um Rivotril com a taxa de entrega, que é R$30. Eu sei que é um valor bem baixo, perto do que estou oferecendo, mas ele linka com esse Rivotril aqui, que tem tantos efeitos colaterais, que não pode ser tomado por tanto tempo, mas o desafio vai ser um investimento. O tempo de uso, só para retomar aqui do Rivotril, o tempo de uso dele, de 3 meses, em média, até 6 meses. Só que, quando ele é usado como anticonvulsivante, lembra que eu comentei? Esse uso pode ser crônico. E aí também entra, crônico é contínuo, tá? Uso para sempre, vamos dizer assim. E aí entra mais uma vez a importância do acompanhamento do farmacêutico. Quanto mais tempo a pessoa está usando, mais importante é esse acompanhamento também. E eu vou liberar as inscrições assim que eu finalizar aqui, não precisa sair agora, que eu vou colocar o link aqui pelo computador. Para vocês participarem do desafio Dormir Bem, que vai ser excelente para todo mundo botar a mão na massa antes da hora, porque deu 9 horas, quero todo mundo quietinho, já prontinho para dormir.
que vocês têm que levar para casa depois dessa live? 3 coisas. Resumi aqui, ó. Rivotril é um remédio para ansiedade, desde que e tem ótimos efeitos, desde que usado pelo tempo correto, com a indicação correta e associado à psicoterapia. Segundo, lembra que eu comentei lá no início da live que em 2018 foram vendidas 20 milhões de caixas, mas em 2015 esse valor foi o dobro, 40 milhões de caixas? Por que teve essa queda de 40 milhões para 20 milhões? Porque surgiu um outro medicamento na parada aí, que vai ser o tema do nosso próximo Momento Pharma, que é o Zolpidem. Então, segunda-feira, às 8h30 da noite, estaremos aqui novamente para falar sobre esse novo carinha aí que roubou a cena do Rivotril. E terceiro, vou abrir as inscrições do Desafio Dormir Bem agora, saindo dessa live. Só vou postar ela aqui no meu perfil e colocar a ficha de inscrição lá na minha bio, tudo bem? Até sexta-feira, meio-dia, que as inscrições estão abertas. Depois disso, todo mundo já vai estar no perfil fechado para eu poder começar a mandar várias tarefas para vocês. Esse Zolpidem é um perigo e tem gente que toma os dois juntos, né, Fabi? A gente vê muito isso na prática clínica. Vejo vocês, então, nas inscrições e o encontro marcado segunda-feira que vem, às 8h30, falar sobre o Zolpidem. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui hoje. Vejo vocês na próxima. Obrigada, até mais.